E esporte, é claro, é com ele, graças a Deus. Fábio Machado está aqui hoje, ao vivo, para trazer detalhes para a gente. Muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Márcia Dutra, né? Uma sexta-feira. Estou muito feliz, viu, Márcia? Ontem meu pai tomou a primeira dose da vacina. Olha que Meus bacana. sogros, que moram em São Martinho, né, no sul do estado de Santa Catarina, também tomaram a primeira dose. E essa satisfação, esse alívio que eu tive ontem, eu quero que muito mais pessoas tenham. E nós já amanhecemos com boas notícias, chegadas de vacina. É isso que a gente visualiza. Esse é o espírito, né? Isso É que a gente esse quer. o espírito, né? Bacana. Minha mãe também já tomou a Que primeira ótimo. dose, eu Coisa também boa. fiquei com essa mesma sensação. Muito bom. Ai, que alívio, já tomou a primeira. Falta a segunda, gente. Falta a Só segunda. depois da segunda que imuniza. Continue se cuidando, né? Que é o mais importante. Mas já é uma sensação de alívio muito bom isso. Vamos falar, o Figueirense perdeu de novo. Olha, Márcia, é complicado, viu? A gente sempre falando aqui, né? Estou falando aqui no Espaço, no ND Digital, na coluna do jornal, no Jornal Impresso, o seguinte, que a situação do Figueirense ela é muito complicada. É um time que vem de um rebaixamento da série para a Série B, para a Série C, né? Uma dívida de 165 milhões e eu vinha dizendo aqui, o time do Figueirense é fraco. O time montado para esse ano é pior do que o ano passado. Só que a gente falava isso em termos de projeção. Hoje eu estou aqui já para falar de um cenário real. Figueirense ontem correu o risco de entrar na zona do rebaixamento, caso o Criciúma tivesse vencido seu jogo, né? Então, falando desse jogo aí, ó, para começar, erros primários, né? Erros primários. Não tem, você não pode tomar gols aí como o Figueirense tomou. Olha a facilidade. Felipe Gregório cometeu uma penalidade, isso é uma penalidade infantil, uma penalidade tosca, né? Aí o Juventus foi lá, conseguiu fazer 2-0, já era um cenário muito ruim. Figueirense conseguiu um gol, né? Acabou o Alisson fazendo contra, o Alan acabou fazendo contra. Então, opa, vai dar uma melhorada o Figueirense. Mas logo depois, outra bobeada da defesa, outra bobeada, o Pani lá, o Alisson acabou fazendo o terceiro gol com extrema facilidade. O Figueirense melhorou no segundo tempo, é verdade. As alterações de Jorginho acabaram dando resultado. O Kevin aí acabou fazendo o segundo gol. E o Figueirense até pressionou para buscar o gol de empate. Mas é complicado, né? Você não pode entrar desligado ali o sistema defensivo. Ô Márcio, esses gols aí que o Figueirense tomou ontem, é aquele gol de peladinha de casado solteiro na Praia da Pinheira, sábado à tarde, 4 horas da tarde. Ou seja, de gente que não entende nada, que não é profissional. Não entende nada, não, tá ali para brincar. E o futebol é sério, é profissional. Então, quer dizer, se o time do Figueirense já é ruim, já tem problemas, a gente está avaliando aqui, nós estamos apontando aqui, fica mais difícil quando a defesa entra dormindo, que daí você põe em risco o jogo de ontem. Então o Figueirense tem uma vitória, domingo recebe a líder chapecoense e já entra com a obrigação de vencer, porque se não vencer esse jogo, provavelmente, inevitavelmente, Figueirense vai entrar na zona do rebaixamento. São 12 times, os 2 últimos ficam na zona. E já pensou o Figueirense na zona do rebaixamento, brigando aí os últimos 5 rodadas para não cair? É complicado. Vamos ouvir o que o Kevin falou, né? Depois da partida, o Kevin, que foi autor do segundo gol do Figueirense, sobre a situação, o momento do alvinegro. Só que a diretoria tem feito um esforço enorme para estar colocando o salário em dia, para estar pagando até algumas premiações, mas infelizmente a gente dentro de campo que não está conseguindo desempenhar o nosso melhor. É aquela história, né? A diretoria realmente está tentando fazer tudo que pode, até aquele processo da recuperação judicial que nós falamos aqui na semana passada, comentei com a Márcia aqui, faz parte desse processo de reconstrução do Figueirense no ano do seu centenário. Mas fica difícil, né? Porque o time realmente... Aí o Jorginho agora está num esquema suicida. Ele está rodando jogadores. Beleza, ele vai rodar jogadores, vai tentar ver qual é o melhor time. Por outro lado, ele vai deixar de lado o entrosamento, que é algo muito caro no futebol. Mas só completando a rodada de ontem, né? Nós tivemos o empate do Criciúma e Brusque, né? O jogo foi às 19 horas, o Gabriel abriu o placar para o time do Criciúma. Aí o Brusque virou o jogo, viu, Márcio? Garcês e Thiago Alagoano, mas depois o Pedro Henrique empatou. Então tá aí as imagens, né? O Criciúma também numa situação extremamente complicada. O Criciúma lá com o Emerson Maria conseguiu aquela classificação contra o Marília para a segunda fase da Copa do Brasil. Deu ali um alívio, tirou um pouco de pressão, mas o Criciúma está ali embaixo também, na parte baixa da tabela. O Criciúma fez alguns investimentos, contratou o técnico Emerson Maria, né? Ele contratou o alemão, ex-zagueiro do Figueirense, mas não consegue encaixar, não consegue entrar no jogo e o Brusque com esse empate aí fica na vice-liderança, né? Brigando, o Brusque também reagindo na competição após a eliminação na Copa do Brasil. Ficou 2-2 esse jogo, fechando a rodada, lembrando que o jogo Avaí-Joinville, que era nessa rodada, ficou lá para o dia 7 de abril.
Vamos ver a tabela de classificação, então, com o fechamento da rodada, tirando esse jogo atrasado de Avaí e Joinville, evidentemente, né? Lembrando que a Chapecoense continua líder, né, Márcia? Continua líder, 12 pontos, apesar de ter perdido para o Hercílio Luz. Depois vem o Brusque, Juventus, Joinville, Marcílio Dias, Concórdia e Hercílio Luz. Agora eu vou chamar a atenção, viu, Márcia, para 3 times. Os 3 times, 2 da capital e o Criciúma. O Avaí está ali, na 8ª posição, tem um jogo a menos, é verdade. Mas está ali na beirinha ali, né? Está na beirinha. Hoje jogaria com a Chapecoense, por exemplo, né? O Figueirense na 10ª posição, já 2 pontos da zona do rebaixamento. E o Criciúma na 11ª posição. Se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados ali os 8 primeiros classificados e Criciúma e Metropolitano estariam rebaixados para a Série B do próximo campeonato. Vamos ver a rodada do final de semana, Márcia? Vamos lá, por então, favor. Vamos lá, porque o campeonato catarinense não para. Então tá aí, ó. Então nós vamos ter os seguintes jogos. Amanhã, 16 horas, no Aníbal Torres, lá em Tubarão, o Hercílio Luz recebe o Metropolitano. O Metropolitano aí numa situação desesperadora e o Hercílio Luz aí subindo na tabela de classificação. Seguindo também o Campeonato Catarinense, na 6ª rodada, no domingo, 16 horas, no estádio Heriberto Wilson, o Próspera, né, que está fazendo uma boa campanha aí com o Paulo Baier, recebe o Avaí. O Avaí já entra em campo com a obrigação de vencer. Lembrando que no estadual o Avaí tem 2 derrotas. Seguindo aí a rodada, então, do Catarinense, o Marcílio Dias, no domingo, às 16 horas, recebe a equipe do Concórdia. Bom jogo esse, hein? Bom jogo também. Concórdia surpreendendo, vem de uma boa vitória. Então, nós vamos ter um bom jogo lá no Hercílio Luz, em Itajaí, entre Marcílio. E aí é o jogo do desespero para o Figueirense, que recebe a equipe da Chapecoense, 16 horas no estádio Orlando Scarpelli. Figueirense entra com a obrigação da vitória e a Chapecoense, apesar de ter sido derrotada, continua na liderança, continua aí com uma certa folga. E domingo, às 19 horas, no Augusto Bauer, o Brusque, né, subindo aí na tabela, na 2ª colocação, recebe o Juventus que está super animado pela vitória contra o Figueirense no dia de ontem, pelo placar de 3-2. Acho que fechou, né? Fechou. Não, tem mais um ainda, vamos tem fechar. Mais um? Tem mais um aí. O Joinville, Márcia, volta a jogar na Arena. O Joinville não jogou ainda na sua cidade por causa do veto da Prefeitura Municipal. Como esse decreto vai até sábado, o jogo é domingo, então o jogo está marcado para a Arena Joinville. É um jogo aí de 2 times muito tradicionais, que já decidiram muitas vezes o campeonato. O Joinville contra o desesperado Criciúma. O que mais a gente tem? Tem mais destaque? Vamos falar da Copa do Brasil? Teve Vamos lá. o Avaí ontem. Ah, é. E ganhou, né? Ganhou. O Avaí ganhou, assim, Márcia, aqui, ó, não dá para desprezar a classificação do Avaí, né? Entrou 1.250.000 na conta do Avaí. E nessa pandemia, nessa crise, é um dinheiro muito bem-vindo. O Avaí agora vai pegar o Cascavel, né? E tem chance de avançar na competição. Quer dizer, o caixa financeiro do Avaí vai ser reforçado e muito na Copa do Brasil. Então, assim, não dá para tirar o mérito da classificação. Mas o jogo do Avaí, o Avaí ficou devendo, né? O Avaí ainda tem um trabalho muito grande aí para o Claudinei arrumar essa equipe. O Lourenço acabou fazendo gol, né? Acabou insistindo ali, dividiu com o goleiro, deu o último toque, mas o Avaí ficou devendo. O futebol do Avaí poderia ter sido melhor, um futebol lento, um futebol muito previsível, pouca passagem, os laterais errando o cruzamento. Eu acho o time do Avaí ainda muito lento fisicamente. O time do Avaí precisa ter mais explosão para poder brigar agora no estadual, né, pela sua classificação. Tanto que nós mostramos a tabela, apesar da classificação, o Avaí está mal no estadual, vem de 2 derrotas, está na 8ª posição, apesar de um jogo atrasado, e já entra domingo aí com a obrigação de vitória contra o Próspera. E temos Carioca? Temos o Carioca, né? Ontem, fechando a rodada lá, o Sport Nova Iguaçu empatou 0-0 com a Portuguesa. Esse foi um resultado muito ruim, nós temos imagens aí. Ruim para a Portuguesa, que acabou saindo do G4, né? A Portuguesa que eu vinha falando aqui, que era a grande sensação, juntamente com o Volta Redonda do Campeonato Carioca. Mas é aquela história, o Campeonato Carioca de fato embalou, né? Porque o Flamengo aí é o líder da competição, ganhou o Botafogo agora no meio da semana, uma grande audiência da NDTV, da Record, esse jogo foi transmitido, né? E amanhã, viu, Márcia, nós temos jogo, tá certo? Então amanhã, 9 horas, Boa Vista e Flamengo. Então é aquela história, ficar em casa, sentar no sofá e assistir um bom jogo de futebol aqui na tela da NDTV.
Muito bem, gente. Viu por que eu falei graças a Deus ele está aqui? Porque sabe tudo, entende tudo, Mas eu tem queria dar todas mais as um recadinho. informações. Ah, por favor. Claro. Eu já ia me despedindo, ele quer mais um recadinho? Fala. Tem, um recadinho sim. Amanhã tem o Clube da Bola. Ah, claro. A partir das 13h30. Grande Clube da Bola. Aqui na NDTV, o programa comandado pelo nosso querido Marcelo Mancha, comentarista de todo o estado, Badá em Chapecó, Emerson Luiz, Marcelo Nunes, Renato Semensati, Adrica Evarini Joinville, eu aqui representando a capital. Então a gente dá uma geral. É a revista eletrônica do esporte catarinense. Tá aí, ó. Aqui tem um que entende do esporte. Amanhã tem vários do estado todo que entendem e mandam muito bem. Valeu, querido. Segunda-feira está de volta? Segunda-feira estou de volta, né? Todos aí uma super sexta-feira, um ótimo final de semana, sempre com muita paz, saúde, felicidade. Para todos. Valeu. Obrigada, viu? Sempre muito bom ter você aqui. Bom final de semana. Te espero segunda.